Saudações, sou o professor Thiago Teixeira, tenho por missão ministrar a disciplina Ética, Cidadania e Trabalho. Nossa aula 1, vamos trabalhar o conceito de ética. Antes de iniciarmos, trago o seguinte questionamento, o qual foi colocado ao matemático e filósofo árabe sobre o ser humano. E este então respondeu: se tiver ética, este vale 1. Se for inteligente, acrescente um 0 e ele será 10. Se também for rico, acrescente outro 0 e ele será 100. Se for belo, um outro 0 e ele será 1000. Mas se perder um 1, que corresponde à ética, então ele perderá todo o seu valor e restará apenas os zeros. É nesse sentido, pessoal, que trago a ética como um dos principais valores do ser humano. E para isso é necessário que a gente faça no primeiro momento uma distinção entre ética e moral. A ética, ela é um ramo da filosofia, e por ser um ramo da filosofia, ela traz um questionamento em si. E qual é esse questionamento? É o questionamento do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. E essa discussão se originou exatamente lá na Grécia Antiga, quando os primeiros filósofos, sobretudo Sócrates, tirou a ideia de verdade do mito, dos deuses, colocando na razão humana, na condição humana, a busca por essa verdade. E o que é que Sócrates dizia? Que a superação do mito se dá através da virtude como principal característica do bem. E o que é essa virtude? Essa busca pela a verdade do que é que vem a ser o bem. E aí, o que é bom, que é bem, que é ruim, que é o que condiciona os costumes de nossas sociedades. E esses costumes são os que fazem a moral, a nossa moral, a moral de uma sociedade. Se eu tenho moral ou se eu não tenho. O que quer dizer se eu tenho moral? Se eu sigo os costumes da sociedade a qual eu vivo. E onde é que entra a ética? A ética entra exatamente ao questionar esses valores. Platão, por sua vez, que foi discípulo de Sócrates, coloca na ideia de um demiurgo. E o que seria esse demiurgo? Seria uma espécie de alma racional. E essa alma racional só é possível de se chegar através dos nossos questionamentos, através da busca da nossa virtude. Um homem virtuoso é aquele que busca o seu bem, é aquele que busca o bem de si e da sua sociedade. Então, agir bem é agir segundo a alma racional, segundo esse demiurgo. Agir mal é deixar os instintos e sentimentos conduzir o nosso prazer. Então, a distinção aí, a balança entre o que é bom e o que é certo é seguir a alma, é o demiurgo, a alma racional. E o que é errado é seguir apenas nossos instintos, né? Os nossos desejos. Aristóteles, por sua vez, condiciona a ética a uma ética individual e social. E é somente através desse bem-estar individual e social é que se dá o homem virtuoso. A verdade se dá através da minha verdade e da verdade a qual ela é condicionada, que é o meio ambiente, o seu habitat, né? O homem é dotado de razão, sua virtude, sua principal virtude, e é capaz de perceber a relação de causa e efeito de suas ações e orientá-las para o bem. E o que mais que ele nos diz? Nos diz que não possuímos virtudes antes de colocá-las em práticas, ou seja, de nada eu adianta eu falar que sou uma pessoa moral, que tenho princípios éticos e morais, se eu as não praticar, né?
De nada adianta eu dizer que eu não sou racista, por exemplo, se na primeira oportunidade eu cometo o racismo. E aí se estende, né, questões homofóbicas, questões relacionadas à mulher, a gênero, a raça, cor, enfim. No segundo momento, pessoal, passado esse momento da filosofia grega e do questionamento grego, a gente tem a era medieval, onde a verdade, a virtude estava condicionada aos valores da igreja. Só era virtuoso o homem que buscava a Deus, e um Deus da igreja católica. E com o passar do tempo, esse sentimento foi perdendo força e dando margem que outros segmentos de pensamento pudessem surgir. Dentre eles destacamos o protestantismo, que deu origem a outras religiões, e também a própria ascensão da burguesia, que mais à frente a gente vai ver que foi um dos principais motivadores da racionalidade, né? Da era moderna, do cientificismo. Mas voltando aqui um pouco ainda à era medieval, a gente tem dois expoentes, dois principais filósofos, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho professava de que a moral cristã condicionou a felicidade ao encontro amoroso do homem com Deus. Atitudes são tomadas pela vontade humana, pecado, ou pela vontade divina. E aí surge essa ideia de pecado e de salvação. São Tomás de Aquino, por sua vez, retraz os valores aristotélicos de virtude, buscando aí já uma harmonia entre fé e razão. Tendo a Idade Média, né, finalizada, e todas essas crises que vai surgindo com o pensamento, se dá origem à Idade Moderna, que surge lá do século XV ao século XVIII. Nesse momento, a razão ela é tomada como pano de fundo, onde se tem a emancipação do antropocentrismo, a razão, e declínio do teocentrismo católico, dos valores da religião. A consolidação dos estados nacionais, advindos da burguesia. A burguesia, então, toma cada vez mais força, onde mais lá na frente vai se originar a Revolução Francesa e Industrial, principal característica, o divisor de água da era moderna. E aí, nesse período, a gente teve duas principais escolas, os empiristas e os racionalistas. Quem eram os empiristas? Os empiristas consideravam a verdade apenas tida através da experiência. Se eu posso ver, se eu posso tocar, se eu posso sentir, só tem verdade, só tem valor, essas questões. Enquanto que a racionalidade traz como pano de fundo a razão, que somente através da razão e não dos sentimentos é que eu sou capaz de chegar à verdade e com isso às virtudes. Dentre os principais filósofos, destacamos aí John Locke, que traz a ideia do contrato social, e isso é muito importante, pessoal, porque a gente já começa a perceber a ideia de ética cada vez mais forte na sociedade, mas não na sociedade sectária, como era lá nos gregos e nos romanos, ou na própria Idade Média, né, onde havia distinção de classe. Por exemplo, na Grécia e em Roma, as mulheres não tinham valores de cidadania, como mais lá na frente a gente vai abordar, né, quando a gente estiver trabalhando sobre cidadania. Então a ideia de contrato social é a ideia de um indivíduo enraizado no Estado, ou seja, ele tem que se preocupar com os valores sociais, com os problemas sociais. E logo em seguida, Jean-Jacques Rousseau foi um grande sábio,
onde ele traz a ideia do bom selvagem, que o homem ele é condicionado sim pelos seus instintos. E aí Jean-Jacques Rousseau, ele foi o precursor da Revolução Francesa, exatamente por trabalhar os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Kant trabalha a ideia da boa ação, também foi um filósofo muito importante, já um filósofo aí de transição da idade moderna para a idade contemporânea. Agir bem é agir com base no dever. A vontade é a capacidade de agir segundo a razão consciente. A vontade não se confunde com o desejo, que é um impulso natural. E aí ele traz esse conceito de razão consciente, que é exatamente essa razão de balancear o que é razão e o que é sentimento, que está condicionado às nossas emoções, né? Aquela ideia de condicionar o que é os empiristas com os racionalistas. E por fim, a gente está trabalhando aqui apenas os principais da nossa aula, foi Stuart Mill, que trouxe a ideia de utilitarismo. O bom e o bem só tem sentido se ele for útil para mim e para a sociedade a qual eu convivo. Chegamos então, pessoal, à idade contemporânea, que se inicia aí com o advento da Revolução Industrial, nos fins dos anos de 1800 até os dias atuais, né? Final do século XIX até os dias atuais. Dentre as principais características desse movimento, a gente trabalha a crítica ao positivismo científico lá dos modernos, os quais eles condicionaram a verdade apenas através do método científico. Apenas a ciência era capaz de trazer a verdade, e com isso a verdade de valores. A pluralidade conceitual, e aqui a ideia de valores ganha vários sentidos. O homem é livre e limitado ao seu ambiente. E aqui a gente começa a perceber que o homem, além de ter o ser individual, o ser coletivo na sua sociedade, ele também está inserido no meio ambiente, onde mais tarde a gente vai ver com Edgar Morin o conceito de sociedade planetária. Dentre os principais pensadores desse momento, a gente destaca Sartre, Jean-Paul Sartre, que ele traz a ideia de que o homem é livre e condicionado às suas escolhas. O homem é o resultado de suas escolhas. Então, pessoal, aqui é importante a gente trabalhar, perceber que a ideia de bem e de certo já não é tão importante. Sim, eles são importantes na valorização e na construção das virtudes humanas. Mas a ideia de liberdade, de igualdade e fraternidade, elas tomam um posicionamento mais importante nessa época. Habermas, já até contemporâneo, faleceu já, se não falha a memória, em 2005, ele traz a ideia do agir comunicativo e de uma ética baseada no diálogo entre os indivíduos e a situação, ou seja, através de uma equidade, de igualdade e de relacionamento, né? Já não existe mais, aqui a gente percebe que já também tem toda aquela discussão de Marx, a ideia de trabalho, de emancipação do trabalho, direitos trabalhistas, enfim, a ideia do patrão e do trabalhador. O agir comunicativo é exatamente isso, é eu poder dialogar, conversar, expressar minhas ideias numa situação de igualdade. Hans Jonas, que por sua vez traz a ideia de ética da responsabilidade, e também ele é o percussor de trabalhar os valores da bioética, né? A ética da vida, a ética do meio ambiente, a ética que vai para além do ser humano, além da sociedade. E é o que ele diz: age de tal modo que os efeitos da atuação sejam compatíveis com a permanência
de uma vida humana autêntica na Terra. E aí, quem está acompanhando os slides, eu trago o pensamento aí do professor Mário Sérgio de Cortella, que é o seguinte: a ética, pessoal, é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as 3 questões de nossas vidas, que é o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Então, pessoal, a ética é, sem dúvida, um dos principais valores humanos. E a moral, um dos principais valores da nossa sociedade. Aí, ao final da nossa apostila e desse capítulo, eu trago um texto muito interessante para a gente discutir sobre os dias atuais, principalmente nessa relação de valores éticos, questões políticas e, sobretudo, tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, que é, sem dúvida, um grande momento para a gente estarmos discutindo nossos valores éticos e morais, para a gente poder definir o que é que não queremos mais e qual a sociedade que pretendemos deixar para os nossos filhos. Gratidão e até a próxima.